Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos explorar a arquitetura de John von Neumann, um marco histórico que transformou a forma como projetamos e utilizamos os computadores nos dias de hoje. Um dos maiores gênios do século XX, John von Neumann concebeu essa estrutura durante um período em que os computadores estavam surgindo. Com ela, a ideia de armazenar tanto as instruções do programa quanto os dados em uma única memória trouxe simplicidade e eficiência ao design de computadores, algo que ecoa até os dias de hoje. É importante entender que, sem a arquitetura de von Neumann, muitas das inovações que vemos hoje, como laptops, smartphones e servidores, poderiam ter seguido um caminho muito diferente. Esta arquitetura simplificou a reprogramação e introduziu um conceito que agora é onipresente: a ideia de que um dispositivo pode ser reprogramado para executar uma vasta gama de tarefas, simplesmente trocando o software. Para entender a importância da arquitetura de John von Neumann, precisamos voltar aos anos de 1940, quando os computadores ainda eram máquinas gigantescas projetadas para resolver problemas específicos e operadas de forma muito limitada. Nascido na Hungria, John von Neumann teve uma carreira de sucesso que o levou aos Estados Unidos. Trabalhou em projetos de ponta como o ENIAC, por exemplo, o primeiro computador eletrônico de grande escala. Suas ideias visionárias sobre como a computação poderia ser estruturada influenciaram o projeto do EDVAC, onde formalizou o conceito de uma memória compartilhada para dados e instruções. A tecnologia implementada foi uma verdadeira revolução, em uma época onde a reprogramação de computadores era demorada e complexa. Com a arquitetura de John von Neumann, tornou-se possível ter um computador que pudesse ser facilmente reprogramado apenas por alterações de software. A arquitetura de von Neumann é composta por 5 elementos principais. O primeiro é a unidade central de processamento, o CPU, que é responsável por executar instruções e processar dados dentro da CPU. Dentro dela, temos a unidade de controle, que decodifica as instruções e comanda outros componentes, além da unidade lógica e aritmética, a ALU, que realiza cálculos e operações lógicas. A memória na arquitetura de Neumann é um dos elementos mais marcantes, pois é utilizada para armazenar dados e instruções. Isso significa que, em vez de termos memórias separadas para cada tipo de informação, tudo se localiza no mesmo espaço de armazenamento. Outro componente vital são os dispositivos de entrada e saída, o IN e o OUT, que permitem ao computador se comunicar com dispositivos externos como teclados, mouses, fones de ouvido, caixas de som, possibilitando a inserção de dados e a visualização dos resultados. A essência da arquitetura está presente em seu ciclo de operação, conhecido pelo ciclo de instrução, Fetch, Decode, Execute. Esse ciclo começa com a busca da CPU por uma instrução na memória. Em seguida, a unidade de controle decodifica essa instrução, entendendo qual operação deve ser executada. Por fim, a unidade lógica, a ALU, executa essa operação. E após essa execução, o resultado pode ser armazenado na memória ou até mesmo enviado para dispositivos de saída. Um ponto importante a destacar é que a memória é compartilhada para instruções e dados. Isso significa que ambos são lidos e escritos através do mesmo canal, simplificando o design do computador, mas podendo gerar também um gargalo quando há muitos acessos à memória simultâneos, conhecido como o gargalo de von Neumann. Muitas arquiteturas modernas buscam mitigar esse gargalo utilizando cachês e métodos de prefetching para otimizar o acesso à memória. Os benefícios que moldaram a concepção moderna. Esta arquitetura de John von Neumann, trouxe uma série de vantagens que a tornaram a base da computação moderna. Uma das principais foi a simplicidade de design. Com a utilização da mesma memória para armazenar dados e instruções, simplificou a construção dos primeiros computadores como o EDVAC e o EDSAC, ambos com participação de von Neumann. Além disso, ela permitiu também uma flexibilidade enorme,
possibilitando a reprogramação das máquinas apenas com a alteração de software, revolucionando o cenário daquela época. Outro ponto importante é que essa arquitetura foi o ponto de partida para inovações tecnológicas, como o desenvolvimento de linguagens de programação e sistemas operacionais. O acesso uniforme à memória também facilitou a implementação de softwares, sem a necessidade de estruturas de memórias complexas para a separação de dados e instruções. Por fim, ela introduziu o conceito de um modelo sequencial de execução, onde as instruções processadas em uma sequência lógica formou a base dos sistemas que conhecemos hoje, sendo um padrão que evoluiu e foi adaptado conforme o surgimento de novas necessidades, constantes necessidades. Dito isso, vamos falar sobre algumas limitações naquela época. Embora essa arquitetura tenha sido extremamente relevante para a época, ela apresenta algumas limitações que precisam ser discutidas. Uma das principais é o chamado gargalo de von Neumann, onde a velocidade de transferência entre a CPU e a memória é insuficiente para acompanhar o processamento, limitando o desempenho de sistemas modernos. É uma das razões pelas quais os cachês de memória foram introduzidos, reduzindo o impacto da transferência desses dados. Outro ponto muito importante é a execução sequencial das instruções, que dificulta o processamento em paralelo, algo que se tornou essencial com a evolução dos sistemas. Esse modelo de execução pode ser um limitador quando o volume de tarefas simultâneo aumenta, tornando a arquitetura menos eficiente para certos tipos de aplicações. O conflito de memória é outra preocupação, já que dados e instruções compartilham o mesmo espaço de armazenamento, resultando em competições por recursos consequentemente, um acesso mais lento. Além disso, existe também a questão da segurança, onde a junção de dados e instruções em uma única memória facilita a execução de um código malicioso, por exemplo, como as infames injeções de código. E, por fim, essa arquitetura pode ter dificuldades também em lidar com processos mais complexos que exigem um alto grau de processamento paralelo, fator que acaba limitando a sua escalabilidade. Arquiteturas modernas, como processadores multicore, por exemplo, foram desenvolvidas para tentar mitigar alguns desses problemas. E, bem, foram abordados atualmente, constantemente, durante esse tempo, temos algumas abordagens mais modernas para contornar alguns dos desafios propostos naquela época. Para contornar essas limitações, ao longo dos anos, várias soluções foram desenvolvidas, como a mais notável, por exemplo, é a arquitetura de Harvard, que separa a memória de dados da memória de instruções, permitindo que a CPU acesse ambos simultaneamente, reduzindo esse gargalo. Destaca-se que inicialmente foi desenvolvida para computadores de guerra, onde a agilidade do sistema era essencial, era muito crítico. Outra solução importante foi o uso dos cachês de memória, anteriormente mencionados, que são pequenas porções de memória de alta velocidade que armazenam dados frequentemente acessados, reduzindo o tempo de espera para a CPU e melhorando o desempenho geral. O processamento paralelo é essencial também para os sistemas mais modernos, onde permitem que várias instruções sejam executadas simultaneamente em diferentes núcleos de um único processador, superando a limitação de execução sequencial. A implementação de pipelines de instruções é outra solução abrangente, onde diferentes partes da CPU trabalham em diferentes fases da execução de instruções, permitindo uma execução eficiente e contínua. E, finalmente, as arquiteturas modernas, como a RISC e CISC, trouxeram abordagens diferentes para o processamento dessas instruções. Enquanto a RISC simplifica e executa as instruções rápidas, a CISC lida com instruções mais complexas e em menos linhas de código, cada uma otimizada para melhorar a eficiência própria. E, bem, gente, podemos concluir com uma frase de impacto dita por John von Neumann que anyone who considers arithmetical methods of producing random digits, of course, in a state of sim,
que nada mais, nada menos, que ele diz que que qualquer um deve considerar que os métodos aritméticos de produção aleatórios, de dígitos aleatórios, são claramente um, um estado de si mesmo. E, bem, mesmo com as limitações, a arquitetura de John von Neumann deixou um legado duradouro, servindo de base para a criação dos primeiros computadores, e mesmo com a evolução tecnológica, ainda se preservam os conceitos fundamentais introduzidos por essa arquitetura. As tecnologias inovadoras como pipeline e memórias cache ajudaram a superar algumas de suas limitações, enquanto conceitos como o processamento paralelo se tornaram essenciais para atender a demanda dos sistemas modernos. Bem, no ensino da computação, a arquitetura é estudada para que futuros engenheiros e cientistas da computação compreendam que os computadores processam dados e instruções, fato que, até hoje, os processadores modernos carregam elementos dessa arquitetura, mostrando que seu impacto vai além do seu tempo. Portanto, gente, a arquitetura não só influenciou o design inicial dos computadores, mas também ajudou a moldar a tecnologia que usamos todos os dias. E, bem, aqui temos um quadro onde mostramos sobre a evolução dos computadores lá atrás, na época do ábaco, de 5500 a.C. Aí o marco central, a partir de onde estamos estudando sobre a arquitetura de John von Neumann, o ENIAC, projetado e construído em 1946, e com isso todas as arquiteturas que foram influenciadas e moldaram o trabalho em si depois, vindo até os dias de hoje, com o que usamos normalmente, que é o PC, o notebook, os nossos smartphones e outros aparelhos portáteis também. Aqui temos um exemplo da arquitetura de Harvard, que simplificou a arquitetura de John von Neumann, que trouxe a solução do desafio, a questão da memória do programa ser diferente da memória de dados e não armazenada no mesmo lugar. Aqui temos algumas referências sobre a diferença de processamento sequencial e o processamento paralelo, assim como o diagrama do gargalo de von Neumann, onde as informações e os dados ficam em trânsito e não conseguem ser processados. E uma imagem bem dinâmica sobre esta evolução dos computadores, sobre os ancestrais, como mostrado no final desta apresentação, os ancestrais do computador, passando pela parte central, que é o ponto discutido no trabalho sobre o ENIAC, e vindo até a quarta geração nos dias de hoje. E, bem, gente, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Essas foram as referências que eu tive para realizar a construção dessa apresentação. E até a próxima, pessoal.